objetivo dessa aula é a gente definir algumas abordagens para o nosso texto. Então eu trouxe uma metodologia que é minha, que pode te ajudar a construir as abordagens que você vai utilizar no seu texto. Quando você se depara com um tema sobre o qual você não sabe muito o que escrever, ou um tema que você conseguiu definir uma abordagem, mas ainda não conseguiu buscar a segunda, o que você pode fazer? Você pode fazer questionamentos, reflexões, perguntas sobre aquele problema. Então eu trouxe uma listinha de perguntas para você fazer para você mesmo antes de você produzir o texto. E aí as respostas para essas perguntas vão trazer conteúdo para você utilizar nas suas redações. Vamos lá! Depois de extrair da proposta o problema central, a tese óbvia, você vai se perguntar: por que esse problema acontece? Como ele acontece? De quem que é a culpa? Quem são os responsáveis? Quais são as causas desse problema? Como que ele afeta a sociedade ou os envolvidos? Por que os envolvidos? Porque às vezes aquele problema, ele não afeta a sociedade num todo, ele afeta um setor específico. Então, as causas indígenas, os direitos dos transexuais, dos negros, das mulheres. Então, não são problemas que afetam a sociedade num todo, eles afetam um grupo específico. Então, nesses casos aí você se pergunta: como que ele afeta esse grupo? Como que ele afeta essas pessoas envolvidas? Que consequências isso traz? O que eu penso sobre isso? Isso é muito importante. Você sempre se pergunta o que você pensa sobre isso, porque se questionar é o que vai ajudar você a fazer reflexões críticas no texto. No final dos parágrafos, é muito importante você fechá-los com uma reflexão crítica, com uma conclusão final sobre tudo aquilo que você discutiu anteriormente. Então você apresenta o problema, os culpados, os responsáveis, traz alguma abordagem e aí no final você fecha fazendo uma reflexão crítica sobre aquilo. Então sempre se questione: o que eu penso sobre isso? Qual que é a minha opinião sobre esse problema? E aí você consegue construir uma reflexão bem crítica para colocar no final do parágrafo do desenvolvimento. E aí, claro, você vai adaptar para que fique com uma linguagem bem pessoal, com uma linguagem bem formal, né, para que tenha a ver com aquilo que foi discutido. Então, fazendo essas perguntas, você consegue definir alguns conteúdos para você colocar no seu texto, você consegue organizar melhor as ideias na sua cabeça, aí você consegue definir melhor as abordagens de cada parágrafo. É muito importante pensar como que um problema acontece, por que ele acontece, como que ele impacta as pessoas e o que você pensa sobre ele. É importante você trazer isso no seu texto. Então é por isso que eu trouxe essas perguntas, porque daí você vai ter conteúdos para usar no seu texto. E por incrível que pareça, parece uma besteira, mas elas funcionam. E elas funcionam inclusive em temas que a gente não tem muito conteúdo para falar. Às vezes a gente se depara com um eixo temático que a gente não gosta muito de escrever ou que a gente não tem muito o que escrever, e elas ajudam, porque daí a gente vai conseguir lá sugar na nossa mente algumas reflexões e aí vem a ideia pra gente usar no nosso texto. Então eu espero que essas dicas tenham ajudado. É claro que, como eu já falei antes, esse curso ele é para te dar soluções rápidas para sua redação. Então eu já pré-defini algumas abordagens que você pode utilizar no seu texto. Eu te aguardo na próxima aula.